Vocês estão prontos para se alimentar daquilo que Jesus está preparando para nós hoje? Estou curioso para aquilo que Deus pode fazer aqui nessa noite. Muito feliz de estar aqui. Então vamos lá, vamos direto para a palavra. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 25. Antes da gente... Deixa a sua Bíblia aberta aí, tá? E antes da gente entrar nesse texto, eu queria falar com vocês aqui enquanto o Ministério de Louvor estava conduzindo a adoração. Eu queria falar com eles aqui que a gente pode colocar essa última música, essa Maranata, naquelas músicas proibidas, né? Será que a gente está pronto mesmo para cantar Volta Logo, Vem Agora? Pergunta para o irmão do seu lado aí, você fala assim, você está pronto, irmão? Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Jesus na Terra. De fato, são tempos difíceis, tempos de lutas, de tribulações. Tudo aquilo que Jesus falava com seus discípulos que nós iríamos ver nos fins dos tempos, os rumores de guerras, perseguições, as dores, as aflições, as doenças, pestes, tudo aquilo nós temos visto nesses dias, certo? E mais do que isso, nós temos visto os sinais que Jesus tem nos dado. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos ele se esfriaria. Mas eu creio que o contrário disso também é verdade. Enquanto o amor de alguns tem se esfriado por aí, o amor de uma igreja vibrante, da noiva de Jesus, que o espera, que canta Maranata, o coração dessa noiva, o coração dessa igreja está vibrando. O coração dessa igreja queima todos os dias para encontrar o amado. E esse também é o sinal dos últimos dias. Quando nós falamos volta logo Jesus, eu penso no apóstolo Paulo falando com Timóteo, olha, eu já estou sendo entregue como sacrifício, como oferta de libação, como uma oferta que está subindo, com um cheiro agradável às narinas do Pai. E eu terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Mas ele fala assim, olha, o poder da ressurreição, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, me tornar participante do seu sofrimento, tudo isso está preparado para aqueles que... E quando eu estava lendo isso eu pensei, bom, para aqueles que combateram o bom combate, que terminaram a carreira, que guardaram a fé, né? Porém, conhecer o poder da ressurreição de Cristo, ressuscitar com Ele naquele grande dia, ser participante do sofrimento de Cristo, que é isso, ser um com Ele, não é por obras, não é para aquele que correu uma carreira incrível, linda nessa terra somente, mas o apóstolo Paulo fala para aqueles que amam a sua vinda. E quando nós cantamos Maranata, eu não sei você, meu irmão, mas eu lembro das escrituras, eu começo a pensar de fato naquele grande dia, nos olhos de Jesus queimando e vindo à terra novamente, a sua segunda vinda. A primeira vinda de Jesus na terra, ele veio como um cordeiro para livrar o homem do pecado. Ele veio para resolver o problema do pecado, certo? Mas a Bíblia também diz que ele voltará e reinará, governará sobre todas as nações. E nessa segunda vinda ele virá como um leão, ele virá como um rei, majestade, glória estará sobre ele. Um homem, Cristo Jesus, agora virá e reinará sobre toda a terra. E esse dia a Bíblia vai narrar que será um dia esplendoroso, um dia que vai ter muitas ações no céu, nós sentiremos a vibração na terra da sua vinda. A palavra diz que a natureza, a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e o Filho de Deus se manifestará novamente em glória na terra. Tudo isso é incrível, meu irmão, mas quando nós cantamos Maranata, quando nós pensamos nesses últimos dias, o nosso coração não pode queimar apenas pelo evento, sabe, quando nós falamos que nós não podemos ficar com os olhos apenas no mover, o nosso coração tem que queimar por simplesmente olhar na face do nosso amado, em simplesmente estar com Jesus. O grande dia será incrível,
Mas mais do que a movimentação que acontecerá na terra, nós precisamos ansiar por Ele, por Cristo Jesus, Maranata. É para encontrar com o nosso Criador, é para voltar no princípio. Tudo que Deus faz ao longo da palavra, se você voltar lá em Gênesis, você vai entender o propósito de tudo isso, porque Deus está fazendo uma coisa só de Gênesis a Apocalipse. Então, meu irmão, esse dia está próximo, porém, meu irmão, mais do que o grande dia do Senhor, onde Ele virá e julgará as nações, a volta de Jesus, ela pode acontecer para qualquer um de nós a qualquer momento. Já pararam para pensar nisso? Há uns 15, 16 dias atrás, eu estava, na terça-feira antes da nossa conferência, eu estava saindo do trabalho e andando na rua, conversando com a minha avó no WhatsApp. E a minha avó, ela parece, eu acho que eu herdei isso, né, da família, acho que ela que plantou essa semente. A minha avó, ela ama corinho, ama cantar, ela tem uns 15 corinhos dela e ela não esquece nenhum, tem 84 anos. De vez em quando eu mando uns corinhos lá no grupo do louvor, que ela fala, ó, Deus acabou de me dar. E a gente estava conversando no WhatsApp, áudio de 5 minutos, e ela falando em mistério do outro lado, eu na rua já assim, meu Deus. Na terça-feira, na quarta-feira de manhã, quando eu acordei com a notícia de que minha avó tinha tido um AVC, tinha passado mal, estava internada, e ela está internada desde então. E na última segunda-feira, o esposo dela foi lá no hospital visitá-la, ele tem 88, ou tinha, e a minha mãe falou que viu ele pegando na mão dela e fazendo uma oração, e ele falou assim, Deus, não leva minha velhinha antes de mim não, se o Senhor tiver que levar alguém, leva eu porque eu estou pronto. Basicamente na oração dele ele disse, Maranata, a hora vem. E a minha avó fez, para com isso. Ele orou e meu tio falou que ele saiu dali e falou assim, ó, hoje de noite você fica atento aí que você precisa me levar na igreja. E ele foi na Deus e Amor, que é a igreja deles, ele foi na igreja, e meu tio falou que ele ceiou, ele tinha recebido naqueles dias, ele dizimou, foi para casa, comeu, botou o pijaminha dele, e a volta de Jesus veio para ele. Ah, meu Deus, que coisa linda. E Jesus voltou para ele naquela noite. Ele faleceu e eu fiquei pensando, muito reflexivo nisso, nessa semana, que aquele cara estava pronto, mas muito pronto mesmo para encontrar Jesus. E eu fiquei refletindo, cara, se nós estamos vivendo a igreja de Jesus nos últimos dias, já é um motivo para que nós estejamos preparados, sabe, não em obras, mas crendo na graça de Jesus que está sobre nós e nos posicionando como a igreja dos últimos dias. Como deve ser a igreja dos últimos dias, sabe? E mais ainda, vamos lá, vamos além, que a volta de Jesus pode acontecer agora, pode acontecer hoje, mas Ele pode voltar para nós nesse aspecto também. Nós não temos o controle desta vida aqui nas nossas mãos, mas nós temos o controle de quem nós cremos. Nós podemos ter a certeza de que ao fechar os nossos olhos nesse mundo, eles serão abertos face a face com o nosso Rei. Aleluia! Amém, meu irmão? E com esse plano de fundo, eu creio que há um tipo de adoração, um tipo de igreja, uma expectativa do noivo com a noiva desses últimos dias. E eu quero usar esse texto de Êxodo, lá no capítulo 8, onde nós falamos aqui no início. Fica atento que a gente vai ler alguns versículos de Êxodo 8 até Êxodo 10. Mas vamos lá, Êxodo 8, 25. Esse exato momento, meu irmão, aqui onde nós vamos ler, o contexto do que nós vamos ler, é exatamente o momento quando os hebreus eles estavam lutando para serem libertos da escravidão egípcia. Deus levanta Faraó junto com Arão para que eles pleiteassem frente. Vamos lá, Deus levanta Moisés junto com seu irmão Arão para que eles pleiteassem junto a Faraó, para que eles fossem até Faraó e pedissem para que Faraó libertasse o povo hebreu lá do Egito. E vocês conhecem essa palavra, essa passagem, eu creio. Vocês já assistiram a novela da Record, né? Viram as pragas lá? Quem aqui assistiu? Todo mundo. E é exatamente esse momento.
A cada vez que Moisés e Arão eles vão até diante de Faraó, pedir para que Faraó libertasse o povo do Egito, Faraó ele fala algumas meias verdades que nós vamos ver aqui. Em alguns momentos ele diz não, mas a cada não de Faraó Deus vinha e liberava uma praga sobre o Egito, pragas essas que elas vinham para mostrar que não havia Deus egípcio algum maior do que Yahvé, do que o Deus Todo-Poderoso. E essas pragas também estavam ali para mostrar para os hebreus quem Deus de fato era. E aí as entrelinhas disso é o que nós vamos ler. Beleza? Ficou claro o momento? E aí Êxodo 8:25 vai dizer: e Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus. E a sua Bíblia está dizendo assim: mas façam aqui mesmo nessa terra. Façam aqui mesmo nessa terra. Moisés estava pedindo: olha, libera o nosso povo para que a gente vá até o deserto e ali a gente vai adorar o Senhor. Então essa palavra é sobre adoração. Em Êxodo 10, se você conseguir folhear aí rapidinho, Êxodo 10:8 vai dizer: logo Moisés e Arão foram trazidos de volta, aqui já é um segundo momento, foram trazidos de volta à presença de Faraó. E está bem, disse o Faraó, vão, adorem ao Senhor, seu Deus. Mas, perdão gente, vamos lá, Êxodo 8 ainda, 8:28, perdão. Êxodo 8:28, é o segundo momento. O Faraó disse: podem ir, eu deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais. Vamos lá, no primeiro momento ele disse o quê? Façam aqui mesmo, adorem a Deus aqui mesmo. No segundo momento ele vai falar o que para Moisés e Arão? Podem ir até o deserto, mas não se afastem demais, ok? E agora sim, Êxodo 10:8 vai dizer: logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó. E ele disse: tá bem, vão, adorem ao Senhor seu Deus, mas quem exatamente vão ir? E Moisés respondeu: iremos todos, jovens, velhos, os filhos, as filhas, todos os nossos rebanhos, pois nós celebraremos uma festa em honra ao Senhor. E o Faraó retrucou e disse: sem dúvida que vocês vão precisar que Deus esteja com vocês, se eu permitir que vocês levem seus filhos. Eu sei do plano mal intencionado de vocês. E Moisés disse: de jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor. E o Faraó os expulsou do palácio. E agora Êxodo 10:24, o último texto que nós vamos ler. Faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão, adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. Só até aqui. Quando nós lemos esses momentos, esse episódio aqui, nós vemos então Moisés e Arão indo até Faraó e pedindo: libera o povo, deixa que a gente vá até o deserto para adorar o nosso Deus. E aí quando nós lemos aqui, nós vemos que no primeiro momento, o Faraó ele diz: adorem aqui mesmo, façam aqui mesmo. No segundo momento, o que ele diz? Pode ir, mas não vão longe. No terceiro momento ele fala: olha, tá bom, vocês querem levar os filhos? Querem levar as mulheres, os velhos? Não, eu não deixo. Vão só os homens. E Moisés fala: não, nós iremos todos. E aí no quarto momento ele fala: então tá bom, pode levar os filhos, as filhas, quem vocês quiserem, mas os rebanhos de vocês ficarão aqui. Quando eu trago isso, meu irmão, para nós, eu quero que você pense que a figura aqui do Faraó, ele é exatamente as muitas vozes que nós temos hoje nas nossas mentes, na nossa geração, neste século presente. Faraó, ele é a figura de um principado opressor que tem agido nesse nosso tempo e que tem dito muitas coisas para nós acerca de como nós devemos adorar a Deus, de como nós nos portamos diante da presença de Deus. A figura de Faraó, ele aponta para as ideologias desse presente século, né? Que diz que nós podemos fazer tantas coisas. E nesse primeiro momento, quando ele fala assim: olha, façam aqui mesmo. Faraó fala: olha, libera a gente para a gente adorar a Deus. A gente precisa entregar a Ele uma grande celebração no deserto. E Faraó fala: não, faz aqui mesmo. Adora aqui mesmo. E eu quero que você pense comigo, meu irmão. De fato, todo lugar é lugar para adorar Jesus, amém?
Não importa onde você esteja, ali é um lugar para adorar a Deus. Seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja principalmente. Mas eu não estou falando de um lugar geográfico. Quando o faraó ele fala, adorem aqui mesmo, o que ele está querendo dizer é, se misture com a nossa cultura. Vocês têm liberdade para aqui mesmo. Vocês erguerem o altar de vocês ao Senhor. E quem sabe no meio disso aqui, vocês não começam a misturar a nossa cultura, as nossas ideologias, os nossos deuses. O que ele está querendo dizer é, fica aqui pertinho mesmo. Sabe? A mesma coisa que quando nós olhamos a ideologia, as filosofias desse tempo, elas têm dito para nós, Igreja de Jesus dos últimos tempos, o quê? Para que se separar, né? Para que se santificar? Para que ser santo? Não, você pode de noite erguer a sua mão na igreja, adorar Jesus, mas durante o dia, pela manhã, você pode cometer um pecadinho. Você pode ser um amigo de Jesus, mas ao mesmo tempo escarnecer o nome dele. Quando alguém te perguntar, você é crente? Você é servo de Deus? Você vai naquela igreja mesmo? Aí você, não sabe o que é. É exatamente esse façam aqui mesmo. Eu duvido, meu irmão, que alguém aqui já perdeu o emprego por amor a Jesus. Se você já perdeu o emprego por amor a Jesus, meu irmão, no final eu quero falar com você. Não sei se você já perdeu amizades por amor a Jesus, por se separar, por não querer se misturar com o que esse século tem dito para nós. Cara, deixa eu dizer para você, assim que eu mudei para Juiz de Fora, eu trabalhei 2 anos em uma loja no centro, e ali era muito peculiar que a loja é na beira da rua, e nós éramos uns 15 vendedores ali, a galera ficava na porta esperando o cliente entrar e aquela selva, né? O cliente que entrasse a gente tinha que pegar, mas uma outra cultura daquela loja ali era ficar olhando para as moças que passavam na rua ali no calçadão. E aí, sempre meus colegas ficavam, Daniel, cheguei, olha, nossa, cara, meu Deus. E eu ficava, cara, não, pô, você me conhece, sabe que eu sou crente, cara, eu tenho amor a Jesus, amor à minha vida, ó, sou casado, minha esposa e tal, aquela coisa. E eu ficava, não vou compactuar com isso. E eu deixava claro o porquê. Eu tinha que deixar claro o porquê. Porque às vezes é assim, meu irmão, às vezes a gente fala não para algumas coisas, a gente tem vergonha de dizer o porquê. Não, eu não faço isso por amor a Jesus mesmo. Cara, eu não vou sentar na roda dos escarnecedores porque a palavra de Jesus fala para mim não sentar. E aí às vezes você vai pensar assim, não, mas Jesus está colocando crente em todas as esferas da sociedade. Glória a Deus por isso, meu irmão, mas você está pronto para ser o adorador dos últimos dias lá dentro? É essa pergunta que eu faço para você. E aí por causa de eu dizer não para aquelas situações peculiares ali, de os caras ficarem mexendo com as moças. Foi até engraçado, uma vez tinha um cara, um colega, o Sturt tá aí? Cadê o Sturt? Tá lá no estacionamento, né? O Sturt vai lembrar disso, às vezes o Flavinho também trabalhou comigo lá. E aí um cara, uma vez ele tava na porta assim, passou uma irmã, aí o cara, aquele jeito, né? Ele falou assim, tá de parabéns, hein? A esposa desse cara tava bem do lado da geladeira esperando ele para ir almoçar. Ela falou assim, quem que tá de parabéns? E aí acabou, meu irmão, foi o resto do ano de zoação, porque, cara, enfim. E aí por causa de, não sei porque eu contei isso, por causa de não compactuar com isso, meu irmão, foi me dado um nome sobre todo nome. Eu ganhei um apelido maravilhoso lá, do qual eu não posso nem citá-lo aqui porque é pecado. Ah, o Flavinho tá rindo ali, o Flavinho sabe. Os caras me deram um apelido porque eu não ficava olhando para as moças ali no calçadão. E aí, cara, depois por um tempo eu peguei pilha, depois eu fiquei assim, glória a Deus, eu estou sendo vítima de escárnio, de zombação por amor a Jesus, e eu fiquei felizaço com aquilo. Hoje eu fico assim, cara, glória a Deus por aquele apelido. Meu irmão, só que isso é um nível muito raso por amor a Jesus, ainda é um nível raso. Pensa só, meu irmão, nos discípulos de Jesus, nos apóstolos, que viveram tantas coisas, que abdicaram-se da sua própria vida, por não querer ser igual, mas por querer se parecer com Cristo, por professar o evangelho de Cristo e querer ser um com Ele, querer ser parecido com Ele. Eles tiveram que abrir mão de tantas coisas, eles tiveram que ter a sua vida como o segundo plano. O apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo, olha meu amigo, tenha
ou melhor, não tem a sua vida como preciosa, por amor a Cristo. O que os discípulos viveram, meu irmão, e tiveram que sofrer na sua pele, inclusive até a morte, por amor a Jesus. Por causa de quê? Por não querer se misturar. Eles não podiam ser iguais à cultura romana. E vamos lá, vou deixar um parênteses aqui, um spoiler para o nosso fim, tá? Guarda aí a cultura romana aí na sua mente, em algum lugarzinho. Vai fazer sentido lá no final. Meu irmão, nós precisamos ser separados. Nós precisamos ter em mente que a igreja de Jesus dos últimos dias, ela não se parece com nada nessa terra. E eu não estou falando de estrutura, eu não estou falando de pilares, eu não estou falando desse templo, eu estou falando do nosso coração. Cara, esses dias, meu irmão, esses últimos dias têm sido dias de tanta insanidade, de tanta loucura no coração do homem. Mas aqueles que se parecerem com Cristo, aqueles que não aceitarem, sabe, faz aqui mesmo, aqueles que não tiverem a sua vida como preciosa, eles se parecerão tanto com Jesus, que eles serão confundidos com Jesus. Ah, Daniel, isso não faz sentido não tem como, é? Pega Estevão então, que diácono excelente. Jesus na cruz, ele falou que: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Talvez eu tenho para mim que essa tenha sido a frase mais difícil de Jesus. Não só a frase, mas o sentimento, a oração mais insana do nosso Cristo. Pai, perdoa eles, aqueles que estavam ali o ferindo, os seus algozes, os que estavam zombando. Cristo nu na cruz diz: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, nós não teríamos a capacidade de fazer esse tipo de oração se não tivéssemos Cristo, o amor dele dentro de nós, mas com ele em nós, nós somos capazes disso também. Nós vemos Estevão, esse diácono excelente, amado, que queimava por Jesus. Levantaram falsas conversas a respeito dele, levantaram uma fofoca terrível a respeito dele. Fofoca mata, viu? Levou Estevão para a morte. E aí ele foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele falou igualzinho Jesus. Ele orou igualzinho Jesus, cara. Dá para ser igual a Jesus. A oração dele foi: Pai, não impute sobre eles esse tipo de pecado. E ele olhou para o céu e viu o céu aberto, viu o Cordeiro, viu Deus assentado no trono. E ali a sua vida foi levada, mas o seu espírito, os seus olhos espirituais viram a Deus. Dá para ser igual a Jesus, meu irmão. Mas só que essa palavra, ela não te promete uma bênção material. Essa palavra não te promete nada nessa vida terrena. Esse que é o... Sabe? Não dá para prometer para você que se você não se misturar com o mundo, você vai ser próspero. Não dá para dizer para você que se você quiser ser igual a Jesus, você vai ser amado por todo mundo. Porque pelo contrário, talvez você pode ser odiado por todos. Essa palavra não te promete nada aqui nessa terra. Essa palavra te promete levantar os seus olhos aos céus e ver o trono de Deus, e ver a Deus. Essa palavra te promete algo na eternidade. Na eternidade, meu irmão. Glória a Deus por isso. Pois é. Então no primeiro momento é esse. O faraó fala: faz aqui mesmo. E Moisés diz: não, nós temos uma palavra. E no segundo momento, o faraó, ele fala assim: olha, podem ir, mas não vão longe demais. Não se afastem. Trazendo para nós, como eu falei, nesses dias nós temos escutado muitas vozes. E uma das coisas que o diabo tem falado para a igreja de Jesus é o quê? Não precisa ir fundo nele, não. Para que você vai mergulhar tanto nele? Para que você vai querer viver tanto igreja assim? Para que você vai querer orar tanto? Vai falar que você nunca ouviu esse tipo de voz no seu ouvido quando você falou assim: nossa, eu preciso tanto orar, preciso tanto passar tempo com Jesus, preciso tanto mergulhar mais nas escrituras. Esse anseio que está dentro de você é o que a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, que Ele plantou em nós o anseio pela eternidade. Então todas as vezes, meu irmão, que o seu coração queimar,
que você sentir aquela fome, aquela sede pela presença, saiba que é esse buraco dentro de você, o anseio pela eternidade, te arrastando para perto do seu propósito, te levando para a sua originalidade, meu irmão. Nós não somos daqui, meu irmão. Nós somos feitos no coração de Deus. Antes mesmo de nós sermos gerados nas entranhas da nossa mãe, nós nascemos no coração do Senhor, e é por esse lugar, no íntimo de Jesus, é esse lugar que tem nos chamado, que tem falado, vem para mais perto, sabe? Não existe homem, não existe mulher, não existe esposo, esposa, filho, marido, nada, não existe dinheiro, meu irmão, não existe satisfação terrena nessa terra que vai satisfazer o nosso anseio pela eternidade. E essa luta, essa guerra, meu irmão, é justamente os falsos deuses, o faraó desse tempo falando o que para nós? Para quê? Não ora não, não busca não. Tá chovendo hoje, tá calor demais, e sempre vai ter uma desculpa, e muitas delas muito boas para você não se aproximar mais de Deus, para você não ir mais fundo nele. O pecado tá aí, todo dia, igual a música do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. E vou te falar, tem coisas, meu irmão, que nós até falamos, o nosso pastor fala muito isso aqui, eu pego isso pro meu coração, que vão existir coisas que talvez não são nem pecado, mas são distrações, que vão nos levar para longe da presença dele, que vão nos impedir de estarmos de fato com ele. Existem níveis na presença do Senhor. Quando o povo eles iam se achegar à presença no tabernáculo no deserto, primeiramente tinha o átrio, depois tinha o santo lugar e por último o santíssimo. E o nosso lugar de habitação é no santíssimo lugar do coração do Pai. É somente lá que as nossas emoções, as nossas mazelas são curadas. É somente lá que o nosso pecado é perdoado. Mas é uma escolha, meu irmão, é um posicionamento. Você está entendendo? Quando eu falo que a igreja de Jesus nos últimos dias precisa ir além das canções, mas precisa estar posicionada, sabe, com um tipo de vida maranata, de verdade, meu irmão. Porque sair do átrio e ir até o santíssimo lugar pode te custar muito. Custou para Moisés, custou para aquele povo. Quando eles falaram, olha, nós precisamos ir ao deserto adorar a Deus, e o faraó falou, olha, mas não vão longe. Imagina só se Moisés fala, ok, então Deus falou que a gente iria e nós vamos, mas a gente vai ficar aqui por perto mesmo. Com certeza os egípcios não viriam, eles não enxergariam o poder de Deus através daquelas pragas todas que aconteceram. Com certeza os hebreus eles não teriam a consciência da totalidade do poder de Deus, porque Deus fez grandes coisas. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus foi quem endureceu o coração do faraó. E é isso, meu irmão, vai ter vezes que nós vamos olhar para as circunstâncias da nossa vida e a gente vai falar assim, Deus, o que está acontecendo? Por que eu? Por quê? Será que eu mereço isso, Senhor? O que eu fiz para merecer? E às vezes o próprio Deus está te dando a oportunidade de, no meio de uma luta, de uma provação, uma faceta dele ser revelada a você. Eu falei antes, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, você vai conhecer a Cristo quando você se tornar participante do seu sofrimento. Então todas as vezes que você estiver nessa luta, nessa guerra, meu irmão, e vier uma opressão sobre você, ao invés de você orar e falar assim, Deus, afasta de mim esse cálice. Deus, me livra desse gerente maldito que me persegue. Deus, me tira desse ambiente opressor. Você vai orar e vai dizer, Deus, abra os céus para que eu veja a sua glória. Abra os céus para que eu veja a sua face. Revela, Jesus, uma expressão nova do seu caráter em meio a essa luta que eu estou enfrentando. Deus, eu não aceito não ir longe na sua presença. Não importa o que eu esteja vivendo, o que eu esteja experimentando, se é o sabor doce da sua presença ou se é um sabor amargo de uma luta. Não importa, o que eu preciso é conhecer mais de você, erguer minhas mãos e te adorar em meio a essas circunstâncias. Há uns 2 meses e meio atrás, eu e a Bia, nós perdemos o neném. E foi muito duro para nós. Foi um momento de muito choro, de muita dor.
E eu me lembro, meu irmão, de chegar aqui, ó, aqui em cima. Deixa eu falar para vocês, contar um negócio para vocês aqui. Hoje não tem ninguém aqui, mas quem senta aqui em cima porque tá atribulado, viu? Quem tá com Jesus senta aqui na primeira cadeira, tá? Tô brincando. Mas eu fui lá para cima ali, falei, não quero ver ninguém hoje não. Fui ali para cima com a Bia, os irmãos do louvor estavam cantando. Seja exaltado, seja exaltado. Eu ali, meu Deus, como que eu faço para dizer isso pro Senhor hoje, meia dor. E a Bia do meu lado ali, eu não sabia exatamente o nível da dor dela. E de repente a música fala: teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, o teu nome é o amor. Que, meu Deus, cara, cantar aquilo em meio à dor e erguer minhas mãos me levou para um lugar em Deus que eu nunca tinha ido, meu irmão. Me levou para um lugar no Senhor que eu falei assim: Deus, faça chuva ou faça sol, onde quer que eu esteja, as minhas mãos sempre estarão erguidas, porque se eu consigo te adorar em meio a essa circunstância, e você veio e tocou meu coração, eu comecei a chorar muito ali, e a presença do Senhor me tocando, eu vendo a Bia sendo tocada do lado, falei: obrigado, Jesus, pelo seu amor. Você é vida, não importa o que as circunstâncias, o que meus olhos carnais possam estar enxergando, eu preciso ir mais fundo em você. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o diabo ele está lutando tanto para que você não vá fundo no Senhor, para te parar em meio às circunstâncias, às lutas, porque ele sabe que se você for fundo o suficiente no Senhor, não tem chance para ele, sabe? Se você começar, é uma caminhada, meu irmão, sabe? É passo a passo, não adianta você querer dar um pulão longe que não vai chegar. Começa hoje com as disciplinas espirituais, começa a orar um pouco mais, faz um propósito com Deus para que você dobre seus joelhos todas as noites antes de dormir, e você vai ver que no meio da madrugada você vai ser acordado por ele também. Mas comece, faça alguma coisa. E aí hoje as águas elas estão aqui nos seus artelhos, amanhã as águas vão estar nos seus joelhos, depois elas vão estar nos lombos, mas vai chegar um nível, meu irmão, da dependência no Senhor tão profunda. E que coisa incrível é viver a dependência dele em águas profundas, onde você não consegue mais passar a nado, onde você não consegue mais ter a direção, mas é o Espírito que guia. A Bíblia fala o que, meu irmão? Que os nascidos do Espírito, eles não sabem de onde vem, para onde vai, eles são como o vento, são guiados pelo Espírito. É esse tipo de igreja, meu irmão, que nós precisamos ser nesses dias, guiados por Ele, profundamente enxertados em Cristo Jesus. Meu irmão, não aceite nada menos do que isso. Não aceite ficar à margem. Quando o diabo fala para você: não vai longe não, aí é que você vai mergulhar mesmo, meu irmão. Aleluia. Lembra, meu irmão, que tudo isso aqui era porque eles queriam adorar Jesus no deserto. O que você tem feito para adorar Jesus, meu irmão? O que mais você tem feito? Eu ia falar com vocês. Sabe o que está preparado para aqueles que vão fundo demais em Deus e começam a caminhar demais com Jesus? Eu falei que eu não podia prometer nada para vocês nessa terra com essa palavra, mas tem um negócio que eu posso te prometer. Em Gênesis 5, versículo 25 vai falar... Cadê? Gênesis 5, 24 vai falar assim: Enoque andou com Deus. Ele andou sempre em comunhão com Deus. E o quê? E um dia desapareceu. Um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. É esse nível, meu irmão, que a gente precisa andar. As pessoas elas vão olhar para você e vai falar assim: ué, cadê aquele velho Guilherme que eu conhecia doidaço? Desapareceu aquele velho homem, sumiu. Cadê o velho Rian? Loucaço. Desapareceu, por quê? Porque andou com Deus. Está andando com Deus, foi arrebatado. Às vezes a gente fica pensando assim: nossa, já pensou, minha família vai ficar aqui sozinha, vou ser arrebatado, vou sumir, não vai ter corpo para velório. Calma, meu irmão. Calma. Como é que é, Tatati? Calma, Ludmilo. Tatati postou esses dias, eu fiquei assim: olha. Quem viu? Olha a Tatati, calma, Ludmilo. Calma, Ludmilo. Calma. Às vezes tem coisas dentro de você que precisa desaparecer mesmo. O velho homem precisa morrer, ser arrebatado, levado embora. Enoque andou com Deus e desapareceu, de fato. Tem esse nível também. E aí, está pronto para isso? Para ir tão fundo no Senhor que
desapareceu, foi arrebatado. Vamos lá, meu irmão, pra gente ir caminhando, porque eu falei que eu ia ser... Não falei que ia ser breve, né? Mas vamos lá. O terceiro momento, só pra gente recapitular. O primeiro momento, o faraó falou para que eles adorassem ali mesmo. O segundo momento, o faraó falou para eles não irem longe. E no terceiro momento, o que o faraó fala? Vamos ver se vocês lembram. Só os homens. Pode ir, então. Vocês querem ir? Vai longe. Faz se vocês quiserem. Mas carreguem só os homens. E aqui, meu irmão, é o seguinte. Nesse ponto, é onde nós vemos a luta do diabo nesses dias contra as famílias, certo? Não preciso nem entrar nesse ponto aqui do quantas ideologias, as filosofias desse presente século têm militado contra a nossa família carnal, né? Mas esse ponto aqui eu vou deixar para um outro dia, que a gente falar sobre família, para o pastor Eric. O que eu quero falar para você é que o diabo ele não quer que nós venhamos a viver família espiritual. O que o faraó estava dizendo para Moisés é: não vai ter igreja lá não. Não vai ter comunhão lá. Vai só vocês. E sabe o que acontece, meu irmão? Nesses dias o diabo está pregando tanto por aí. Mais que você, viu? O diabo está pregando por aí. Às vezes está pregando pouco. E tem pregado que você pode ser igreja sem estar na igreja. A luta desses dias é contra a comunhão do corpo de Jesus. O diabo tem falado: olha, você pode adorar a Deus, você pode erguer suas mãos, você pode até tentar ir fundo nele, mas não esteja com sua família espiritual não. Para quê? Já sofreu tanto, já se frustrou tanto com a igreja, já apanhou tanto de liderança, já foi tão abusado pelos pastores, pelos líderes. O diabo começa a plantar esse tipo de semente no meu e no seu coração, meu irmão, para que a gente desacredite da igreja de Jesus, do corpo de Jesus. Deixa eu te falar, não tem como ser igreja, não tem como ser corpo de Cristo sem de fato estar em comunhão com o corpo. Às vezes você pode orar no seu quarto, aquela coisa toda, e glória a Deus por isso. Mas há um tipo, meu irmão, de revelação de Cristo. Há um lugar em Jesus, meu irmão, há um tipo de adoração que ela só é expressa, ela só vem para fora quando nós estamos em comunhão com o corpo, quando nós estamos conectados com o nosso irmão, quando nós nos reunimos em uma só voz, nós nos tornamos as vozes como a voz de muitas águas, sabe? A voz de Deus, a Bíblia vai dizer que é como a voz de muitas águas. Então a voz de Deus, ela é revelada quando nós nos reunimos. A Bíblia diz também que se nós crescemos nele, fluiriam rios de águas vivas no nosso interior. Então esses rios, eles se juntam e eles em uma só voz entoam canções, em uma só voz nós dizemos amém para aquilo que Deus está fazendo, e nós nos tornamos a voz de muitas águas. É somente na comunhão. Você sozinho, meu irmão, não alcança esse nível de revelação da face de Cristo. Pega aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles viram muitas coisas. Eles viram o que Jesus estava fazendo em carne, em osso. Eles viram milagres, eles viram sinais, eles viram curas, libertações. Mas quando Jesus foi crucificado e Jesus foi morto, então eles saem, os 2, e voltam para sua cidade, para suas casas, frustrados, abatidos. Por quê? Porque o corpo de Cristo havia morrido. Só que o corpo de Cristo ressuscitou, meu irmão. A igreja de Jesus, ela vive. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça, e nós estamos nele, nós estamos vivos, nós estamos vibrando, nós estamos radiando a presença dEle. E aí eles estão choramingando no caminho de volta para sua casa e falando: nossa, nós cremos, nós acreditamos que Ele seria o libertador aqui de Israel. A gente acreditou que Ele ia tirar a gente do domínio de Roma. Vamos lá, no final vai fazer sentido aqui Roma também, viu? De repente aparece Jesus e eles não percebem que é Jesus, porque eles estavam distante da comunhão, eles estavam sozinhos. Mas quando eles chegam na casa deles, eles se assentam
E Jesus, naquela mesa, no partir do pão, Jesus dá graças, eles abrem os olhos, eles falam: cara, é Ele, era Ele desesperadamente. A pessoa de Jesus é revelada a eles, na comunhão, no partir do pão, na mesa. Na mesa eles descobrem que Jesus, eu não sei quantos quilômetros eles andaram junto. A Bíblia vai falar que eram não sei quantos côvados. Cara, eu não sei, eles andaram muito com Jesus, conversando com Ele. Mas eles só reconheceram que era Ele de fato quando eles estavam em comunhão, quando eles estavam na mesa. Eles reconheceram o jeito, a forma, a maneira que Jesus ele se portava naqueles momentos. E eles reconheceram: é Ele, é Jesus. Jesus desapareceu diante dos olhos deles. Então não tem como, meu irmão, você conhecer a totalidade de Cristo sem estar no corpo de Cristo, sem estar junto à igreja, sem estar em uma mesa, sem estar em comunhão com Ele. Olha só o que diz Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não sei se você está buscando esse nível de revelação em Jesus, meu irmão. Eu não sei se você quer mais dele, mas essa totalidade, essa faceta do Cristo que anda em meio aos seus, você só consegue desfrutar dela estando em comunhão. E o diabo está falando o quê? Não precisa. Vá só aos homens. Vá só aos homens. Entende? A gente arruma tanta desculpa para não estar na igreja, sabe? Nesses dias, talvez a nossa maior justificativa é a correria. Você chega para falar com alguém: cara, eu tô na correria danada. Que correria louca que eu tô, insana. Estou trabalhando muito, trabalhando. É um dos motivos que às vezes a gente encontra para não estar em comunhão. E eu me coloco aqui, ó, juntinho com vocês nessa. Eu ouço esse tipo de voz também. Ah, você está cansado, Daniel? Nossa, trabalhou muito, viajou. E precisa de um posicionamento nosso, cara, pra gente estar junto de verdade, pra gente viver corpo de Cristo. São tantas vozes que a gente ouve e às vezes a gente esquece de ouvir a voz de Deus, sabe? Se alguém me ligar, quiser me passar um trote, falar assim: ah, é a Bia. Cara, eu conheço a voz da Bia, é 11 anos junto com ela. Eu vou saber exatamente as pausas, a maneira, se ela está triste, está feliz, se aconteceu alguma coisa ou não. Mas e a voz de Deus? A gente conhece a voz dele nos chamando para mais perto? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, cara? Moça, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus? Cara, é um temor absurdo ouvir a voz de Deus. Esses dias eu estava deitado, já tinha orado antes de dormir, aquela coisa, e estava com sono danado. E aí de repente eu ouvi: Daniel, eu falei: Bê, você tá me chamando? Ela, Eu falei assim, caraca, na hora que ela fez assim, eu falei: não foi ela, é meu coração. Sabe que frio na barriga? Sabe aquele negócio que te remexe por dentro? Eu falei assim: cara, é Ele me chamando, é Ele. Eu fui pra sala, eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia. Teve uma hora que foi engraçado, porque, como eu falei, gente, a gente tem que ir aos pouquinhos, tem que entender, tem que ter sensibilidade para ouvir a voz dele, entender o que ele quer de você. Eu falei: eu vou começar a orar pelos pastores da igreja. E aí eu comecei a orar pelos ministros e tal, e de repente eu falei: agora eu vou ver se Deus fala alguma coisa a respeito da gente. Aí eu abri a Bíblia em Jeremias, alguma coisa que eu nem gravei a referência, estava lá assim: eis que estou contra todos os pastores. Eu: não, esse não, Deus. E eu fui para outro e fui orando. É sério, mesmo, de verdade. E aí eu fui orando, falei: deixa eu entender qual que é a veia daquilo que Deus quer para mim nessa noite. Cara, fiquei uns 40 minutos em silêncio, era o que Deus tinha para mim. Ele me chamou só para ficar em silêncio na presença dele. Que coisa temorosa é ouvir a voz de Deus. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor, cara, nos chamando para comunhão, para o partir do pão. A voz do Senhor, ela se revela a nós de várias maneiras. Eu me lembro do Daniel contando a história de passar embaixo lá da Silva Jardim, ouvir o louvor, né? E ser atraído pelas canções. Era a voz de Deus chamando esse cara para comunhão.
E às vezes a gente está tão atribulado com as coisas desse mundo, com essa luta de trabalho. Sabe o que Jesus fala a respeito disso? Jesus ele vai falar lá em Mateus, no capítulo 6. Olha só que loucura isso aqui. Eu estou antecipando as coisas, mas Mateus 6,19, Jesus fala, olha, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça, onde o ladrão vem e rouba. Ajuntai para vocês tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem pode destruir, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Mateus 6, no versículo 24, vai dizer assim, o que o Caio leu aqui, o Caio falou na hora da oferta: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, porque você há de amar a um e desagradar o outro. E aí nesse contexto que Jesus está falando, olha, não amem as riquezas, não tenha dois senhores, amem apenas a Deus, Ele precisa ser o seu Senhor total. De repente Jesus vem e fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão beber. O que Jesus está dizendo? Que a raiz de toda ansiedade é essa loucura insana atrás de dinheiro, atrás de trabalho que não para nunca. E aí, o Daniel está pregando para a gente não trabalhar, né? Não, meu irmão, mas não tenha isso como precioso. Isso não pode estar em primeiro lugar. A sua comunhão com Jesus e com o seu corpo precisa ser algo latente dentro de você. Às vezes você está sofrendo, meu irmão, com ansiedade, com aquela loucura, aquela pressão. Eu tenho que vender, eu tenho que fazer, tem que acontecer o meu negócio, minha empresa. Cara, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas. Opa, peraí, não é as demais coisas que a Bíblia diz, é todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe, às vezes a gente está usando Jesus para ter uma vida boa. E não tem problema ter uma vida boa, meu irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas deixa eu te falar, a vida com abundância não quer dizer ter 2, 3 carros na sua garagem, não quer dizer ter uma mansão enorme, muito dinheiro na sua conta. Vida em abundância é aquela paz que excede todo entendimento, sempre sobre a sua cabeça, sempre sobre o seu coração. Em paz eu me deito, em paz eu me levanto, porque o Senhor está comigo. Vida abundante é crer que, ainda que essa vida terrena ela acabe, ela tenha um fim, mas abundantemente, eternamente eu viverei com Ele. Isso é vida abundante, meu irmão. E por que as coisas desse mundo têm nos afastado de viver comunhão com Ele? Será que as nossas dores e lutas são maiores do que o peso de glória que está revelado e guardado para nós? Uma vez assim que eu mudei para Juiz de Fora, olha, Deus, irmãos, como é que Deus cuida, como é que Ele provê. Uma coisa é a gente falar assim, Jeová Jireh é um dos nomes de Deus que fala que Deus é o provedor. Mas você já experimentou o Jeová Jireh, meu irmão? Uma vez, era final do mês e, sabe aquele dia 27, dia 28, que você está assim, quinto dia útil. E literalmente tinha acabado o dinheiro, meu irmão. E a gente foi no mercado, e por detrás disso eu não sei mesmo o que estava na minha cabeça da Bia. Que a gente falou assim, a gente tem que ir no mercado comprar umas coisas para casa, colocar gasolina no carro. Mas e aí, com que dinheiro? E aí só tinha um cartão na minha carteira de poupança, sei lá, de quando eu trabalhava lá em Bicas, um negócio doido, assim, que eu mal lembrava a senha dele. E eu tirei aquele cartão assim, igual a espada do Jedi, assim, Deus há de fazer alguma coisa. A gente foi no mercado, compramos um essencial ali para aqueles dias até o quinto dia útil. E a gente se olhando e falando assim, pode dar ruim, pode ser que dê ruim, mas pode ser que a gente veja um milagre aqui hoje. E cara, na hora que chegou no caixa, que eu espetei aquele cartão lá, que eu mal lembrava a senha, aprovado. A gente já se olhou falando, meu Deus, a gente acabou de ver um milagre aqui. Não tinha dinheiro nessa conta, não tinha nada aqui, nada. O cartão estava até torto assim, sabe? Que você dobra a carteira, bota assim. A gente falou assim, beleza, bênção, compramos o que precisava para nossa casa, mas agora tem que colocar gasolina no Uno, que eu chamava ele carinhosamente de Trovão Azul. Tem que colocar gasolina no Trovão Azul agora. A gente parou no posto e ranqueu a espada do Jedi de novo. E a gente tem pouca fé, né? Eu falei assim, moço, passa o cartão primeiro, coloca vintão aí. Naquela época, R$20 dava para rodar bastante. E, cara, passou, meu irmão. Passou. A gente foi para casa assim,
atônitos, meu irmão, felizes, assim, cara, Deus está cuidando da gente, Deus está fazendo pela nossa casa, e a gente está vivendo da fé, e que coisa maravilhosa. E aí chegou o 5º dia útil, a gente recebeu, fomos no mercado de novo para repor aquela coisa toda, e a gente, vamos passar o cartão de novo? Vamos ver se ele passa de novo? A gente colocou lá, recusado. Porque é assim, cara, Deus, Ele provê para nós de acordo com a nossa necessidade. Vida abundante não é sobre usar a Deus para a gente ter tudo que a gente quer, mas é Ele nos usar para fazer o que Ele quer aqui na terra. Jeová Jireh, meu irmão, está à sua disposição. Qualquer face de Deus está à sua disposição, desde que você se posicione para estar com Ele. E estar no corpo, meu irmão, é sinônimo de você ver esse tipo de milagre. É sinônimo de você ver esse tipo de manifestação de Deus. Aleluia! Olha só, a última referência dentro desse ponto. Filipenses 2:1, na versão de João Almeida, né, fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Isso aqui é para a igreja. Entranháveis afetos, estarmos tão juntos, tão conectados uns com os outros, igreja, corpo, ligados na mente, no cabeça que é Cristo, pensando a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E que sentimento é esse que a igreja de Jesus nesses últimos dias precisa ter? O apóstolo Paulo vai falar mais para frente aqui o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele diminuiu tanto, que Ele coube dentro da barriga de uma mulher, tomou a forma de servo e se humilhou até a morte de cruz. Entende que é esse o sentimento de Cristo? Entende que é esse o pensamento do cabeça? E a gente é corpo, nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia continua dizendo que por causa desse sentimento de Jesus, por causa da sua humilhação, por causa disso, foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, o qual todo joelho se dobra, toda a língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse mesmo sentimento precisa estar sobre o corpo de Jesus. Esse mesmo pensamento, nós precisamos estar unidos, entranháveis afetos, conectados uns com os outros, para que tudo funcione perfeitamente, para que o corpo de Cristo execute a obra, o Evangelho de Jesus aqui na terra nesses últimos dias. Vamos lá, igreja, vamos buscar por esse sentimento. Não aceite estar sozinho. Não se contente em estar sozinho. Não vá só aos homens. Amém? Por último, Faraó fala o quê? Não leve os animais. Que doido, né? Os animais, para os hebreus, representavam duas coisas. A primeira eram os seus bens, as suas posses, e segundo era aquilo que eles entregavam para Deus, os sacrifícios. E o que Faraó estava dizendo? Olha, tudo bem, vocês podem fazer tudo isso, leva a família, faz tudo, mas não entrega tudo, não rende tudo. Seus bens não precisam estar rendidos ao Senhor. Seu dinheiro, a gente acabou de falar de Mateus 6, o que Jesus pensa a respeito disso, né? Mas o diabo está dizendo para nós: pode adorar Ele 99%, pode entregar 99% para Ele, mas aquele 1%, não precisa não. E a adoração do fim, meu irmão, é uma adoração que
a gente se entrega sem reservas. Tudo que nós temos, tudo que pertencemos, não é nosso. Jesus está levantando nesses dias uma igreja que tem mão leve. Não é mão leve, né, naquele sentido de... Não, é mão leve para soltar quando for necessário. Eu não estou falando só de dinheiro não, sabe? Eu estou falando de coisas que a gente tem como precioso nessa vida e às vezes a gente precisa soltar. Peregrinos nessa terra. Que o Senhor nos levante como homens e mulheres que não tem a sua vida como preciosa, que eu acho que é a terceira vez que eu falo isso, meu irmão, e Deus está falando isso com alguém aqui nessa noite, senão comigo. Por amor a Jesus, a gente está disposto a perder muita coisa, ter que ceder demais. Talvez você está com medo, sabe, de soltar aquele emprego seu que Jesus já te pediu, aquele seu emprego que você ganha 5 mil, 10 mil reais, para você entrar em um que você vai ganhar 1.500. Mas Jesus prometeu vida abundante, meu irmão. A prosperidade está aí. É você viver grandes coisas com o Senhor sem depender, sem acreditar que o seu sustento vem de alguém, vem de alguma coisa, vem de algo, vem do dinheiro que você tem guardado. A satisfação que nós temos quando nós conquistamos alguma coisa, ela é roubada pelo medo de perder, sabe? Às vezes a gente corre atrás de tanto tempo de alguma coisa, eu tô doido para conquistar algo, eu quero aquela moça, eu tô orando por ela, é a mulher dos meus sonhos, eu vou orar, eu conquistei, agora meu medo é, não posso perder. Às vezes você demorou muito tempo para juntar um dinheiro lá naquela caixinha do Nubank. Fiz propaganda do Nubank aqui. E agora que você juntou um pouquinho, você fica assim, não posso perder, não posso gastar, não posso usar. E aí você vai se tornando um avarento, com medo, com o coração nas coisas, com o coração, sabe, muito na terra. E a atitude de Moisés, a postura de Moisés, se você continuar lendo lá o Êxodo 10, depois você lê em casa essa história toda. Moisés, ele fala para o faraó assim, faraó, nós precisamos levar tudo, não vai ficar nenhum casco para trás, porque quando a gente chegar lá no deserto, nós vamos celebrar uma grande festa ao Senhor, e a gente nem sabe o que Ele vai pedir para a gente, então a gente tem que estar com tudo lá, porque na hora que Ele pedir, nós vamos entregar, o que Ele falar, nós faremos. Essa era a postura de Moisés. Não, nós não vamos sair daqui sem que tudo nosso venha junto. Nós não vamos adorar o Senhor sem que toda a nossa vida esteja rendida a Ele. Meu irmão, está faltando esse pensamento, esse sentimento no nosso coração, esse tipo de entrega no nosso coração, esse tipo de adoração, meu irmão, é a adoração da igreja dos últimos dias. Uma igreja que rende tudo, seus carros, seus bens, seu dinheiro, a sua vida, as suas roupas. E nós temos esse DNA, meu irmão, nós somos essa igreja. E nós precisamos reativar isso no nosso meio. Nós precisamos amar mais a Jesus com tudo. A adoração dos últimos dias é isso, é entregar tudo a Ele, tudo, e tudo é tudo mesmo, até que não sobre nada mais. A gente canta tanto, eu quero me apaixonar, eu quero perder o sono. Qual foi o dia, ou melhor, qual foi a última vez? Vou falar assim porque eu quero acreditar que algum dia você entregou uma noite sua para Jesus. Mas qual foi a última vez que você passou uma noite em claro? Eu vou acordar amanhã 7 horas da manhã para trabalhar, mas eu não quero nem saber, meia-noite, eu vou até raiar o dia com Jesus hoje. Eu vou render uma noite para Ele pelo menos na minha casa. Qual foi o último dia que você falou assim, hoje eu vou ler 10 capítulos da Bíblia de uma vez? Não é sobre número, não é sobre tempo, é sobre querer de verdade isso. É sobre simplesmente fazer a entrega total para Ele. Como eu falei para vocês, essa palavra ela não te promete coisas nessa terra. Eu quero te falar a fundo o que essa palavra ela vem prometendo para mim e para você. Eu não sei se você já parou para pensar, meu irmão, eu estou caminhando para o fim. Esse é aquele momento que os músicos estão assim, o que a gente toca agora? Vamos esperar para ver quem vai falar no final. Eu não sei você, meu irmão, se você já parou para pensar no sofrimento dos discípulos. Porque nós estamos falando de um texto do Velho Testamento que está apontando para a nossa vida hoje. Mas o nosso modelo sempre vai ser Jesus, certo?
certo? E eu não sei se você já parou para pensar no sofrimento dos discípulos quando eles perderam Jesus terrenamente ali, quando foi arrancado o amado deles. Ah, meu irmão, que dor. Quando Jesus ele foi levado no Getsemane, se não todos, sobrou pelo menos João, mas os discípulos o abandonaram. Mas eles sentiram a dor até mesmo do abandono. Que é isso? Lembra? Há um anseio no nosso coração pela eternidade. E João ficou ali com Jesus. A Bíblia vai dizer que João ele ficou do lado da mãe de Jesus na cruz ali, viu todo aquele sofrimento, viu Jesus nu. Inclusive, o fato de Jesus estar totalmente nu na cruz, meu irmão, diferente do que é pintado as imagens, estava dizendo a mais clara mensagem do Evangelho: eu quero que vocês me conheçam. E aí João vê Jesus entregar ao Pai o seu Espírito e Jesus ele morrer. Em contrapartida, nós vamos lá para Salmo 22. E o Salmo 22 ele é basicamente a oração de Jesus segundos antes da morte, minutos antes da morte. O Salmo 22 ele no seu primeiro verso ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente a oração de Jesus, e João vendo tudo aquilo. E Jesus entrega seu Espírito ao Pai. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus ele foi até o inferno e tomou do diabo a chave da morte e do inferno de volta. A autoridade agora está sobre ele. Jesus ele vai no vale da sombra da morte. O Salmo 23 vai dizer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Claramente, meu irmão, o Salmo 22 é uma alusão ao sofrimento de Cristo. É o apontamento para o sofrimento de Cristo. O Salmo 23 é o apontamento de Cristo indo até as regiões mais profundas espirituais para nos tirar as algemas do pecado. E Jesus morre e no terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscita. E a Bíblia vai falar que ele passou ainda um período de tempo com seus discípulos na terra. Mostrou as suas mãos para Tomé, o seu lado furado. Operou ainda alguns sinais e maravilhas no meio dos seus. E eu não consigo decifrar esse momento, como que estava o coração daqueles discípulos. Com o amado ali, depois de ressurreto, caminhando com eles. Mas teve um dia que eles estavam reunidos e Jesus liberou suas últimas palavras. Como talvez hoje, como nesses dias o Senhor tem falado as suas últimas palavras para nós. E os discípulos todos reunidos, Jesus libera as últimas palavras e a Bíblia vai falar que ele começa a ascender aos céus. Aquele homem que ressuscitou, um homem, não um espírito, não um fantasminha, não, era um homem, o Deus encarnado que morreu, mas que ressuscitou, o homem, carne. Jesus ele começa a ascender aos céus, ele começa a subir. E ali mais uma vez eu me coloco no lugar dos discípulos, olhando para aquela cena, olhando para aquele momento. Mas o nosso amado está indo, e o outro falando assim: calma, ele falou que ele ia nos deixar um consolador, ele falou que iria voltar, ele está indo para preparar um lugar para a gente. Mas fato é que a dor no coração deles mais uma vez veio, porque Jesus estava subindo e as nuvens o cobriram. No coração deles, eu imagino que o rosto, a feição de Jesus estava ali muito viva, muito clara a todo tempo. Mas esse Jesus agora ele sobe. E aí você vai precisar emprestar a sua mente agora, a sua imaginação para o Espírito Santo e imaginar agora os portais do céu, meu irmão. Os anjos que guardam a sala do trono, eles ali simplesmente conversando, e aí de repente eles começam a ver um homem subindo e chegando até a sala do trono. Um homem, e aí de repente é exatamente o Salmo 24, lembra? Salmo 22, a dor de Jesus. Salmo 23, ele no vale da sombra da morte. Mas o Salmo 24 agora é Cristo subindo aos céus. E aí um anjo olha para o outro e fala assim: ué, quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem vai chegar no seu santo lugar?
E aí de repente vem outro anjo e fala assim, ó: aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e à soberba. E aí o outro anjo vem e pergunta: mas quem é esse? Ele é o Rei da Glória? Quem que é esse Rei da Glória? E eles começam a dizer: o Senhor, forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. E Jesus é assunto aos céus e assume agora a destra do Pai, reinando sobre tudo, sobre todos, sobre a nossa vida. Meu Deus. E aí eu quero que você venha comigo, meu irmão. E após essa ascensão de Jesus, no meio da terra começa uma perseguição infernal com os cristãos. Alguns imperadores que passaram, César, Nero, Domiciano, começaram a perseguir aqueles que adorassem a Cristo. Aqueles que professassem o Evangelho de Cristo, eles eram perseguidos, mortos, oprimidos. Soldados romanos para tudo quanto é lado. A cultura, lembra? A cultura romana naquele período era o quê? Adorem ao imperador. César começou a trazer estatuetas de tudo quanto é lugar e falar: olha, comecem a reverenciar a minha imagem. Aquele que reverenciar Cristo, que simplesmente professar Cristo, será morto, será decapitado. E aquela perseguição louca que nós vemos com os discípulos, e um a um eles vão morrendo, sendo entregues à morte como ovelhas no matadouro. Mas restou um, o discípulo amado. Ah, meu irmão, eu não sei se eu vou conseguir ter esse codinome, mas a minha maior alegria naquele dia é chegar lá e ser conhecido como o segundo discípulo amado. Ah, meu Deus, o discípulo amado de Jesus, João, que viu todas aquelas coisas, que viu o sofrimento, que viu a dor do Cordeiro, que viu o Cordeiro ser crucificado, que viu o Cordeiro ser entregue à morte, depois viu o Cordeiro ressuscitado, ressurreto no meio dos homens. Esse mesmo João que viu Jesus subir aos céus, agora ele é exilado na ilha de Patmos. Ele está preso por conta do Evangelho. E enquanto toda a terra, enquanto toda aquela cultura naquele momento elas diziam: não adorem, não rendam graças ao nome de Jesus, não professem o nome de Jesus, senão vocês vão ser mortos. Enquanto todas as portas da terra estavam fechadas para aqueles que adorassem a Jesus, João, ah, meu irmão, que coisa incrível, lá no Apocalipse capítulo 4, João escreve: eis que eu ouço aquela mesma voz. Você pode ficar de pé no seu lugar, meu irmão? João, ele fala o seguinte: eis que eu estou ouvindo aquela mesma voz. Eu conheço essa voz. E a voz do Senhor, a voz de Jesus, que ele conhecia, que ele colocou a cabeça sobre o seu peito. João, ele estava preso porque ele não se negou a adorar o Senhor. Ele não deixou de professar as palavras de Cristo. Ele não se afastou. Ele não se misturou com a cultura. Lembra aqui que nós estávamos falando? Ele não se misturou. Ele não deixou de ir fundo. Ele estava na comunhão com os santos. Ele entregou a vida dele até ela acabar, até gastar tudo. E João, naquele momento, no final da sua vida, é exilado naquela ilha. Viu? Eu te falei que eu não te prometia nada. Mesmo João vivendo coisas incríveis com Jesus, terminou a sua vida exilado na ilha de Patmos. Mas de repente, aí está o prêmio da soberana vocação. Ele ouve aquela mesma voz que ele ouviu a vida inteira. Ele reconhece aquela voz. E o que aquela voz dizia? Sobe para cá. E abriu-se uma porta nos céus. E João, ele foi transportado em espírito até o céu. Ah, meu irmão, se isso não te pega, eu não sei o que mais vai te pegar, meu irmão. Ele ouviu uma mesma voz que ele conhecia, dizendo: sobe, sobe para cá que eu vou te mostrar coisas que vão acontecer. Eu preciso abrir Apocalipse capítulo 4 para a gente ler junto, meu irmão. Meu Deus, aleluia. E esse é o tipo de adoração dos últimos dias, meu irmão. Não cesse a sua adoração por nada. Vamos lá. Olha só, no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2 vai dizer: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim, feche seus olhos, meu irmão, feche seus olhos nesse momento, e
tente enxergar, tente olhar além desse forro agora, além do teto. Olhe para os céus e imagine isso, meu irmão. Eis que estava diante de mim um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de um diamante sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris que fala da nossa aliança com Deus, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Assentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente quanto nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era um touro, o terceiro tinha um semblante de um homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo, e cada um desses seres tinha 6 asas. E aqui vai descrevendo esses seres, meu irmão, e aí vai dizer: dia e noite, no versículo 8, dia e noite, eles proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daqueles que estava sentado e adoravam aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: o nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder. Olha só, meu irmão, João vendo tudo isso, vendo toda essa movimentação no céu, Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque Ele é o Criador de tudo. Por sua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir, veio dele. Meu irmão, esse é o tipo de adoração que nós precisamos viver nesses dias. Enquanto todas as circunstâncias terrenas estavam dizendo ao contrário, abriu-se uma porta no céu, e João viu todo o céu adorando ao Senhor. Todo o céu estava adorando a Deus. Todo o céu estava dizendo que Ele é digno. Enquanto a terra dizia que César era digno, o céu dizia que somente o Senhor é digno. Somente Ele tem honra, tem majestade e poder. Meu irmão, não olhe para as coisas dessa terra. Tire os seus olhos daqui de baixo. Comece a olhar para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Comece a pensar, meu irmão, que as nossas leves e momentâneas tribulações que passamos aqui, elas estão produzindo, elas estão criando, elas estão gerando para nós um peso de glória que não dá para ser comparado. O nosso maior prêmio não está nessa terra. O nosso maior prêmio não está na nossa casa, na nossa família. Aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Mas aquele que olhar para o céu, aquele que conhecer a minha voz, aquele que me ouvir, aquele que quiser me seguir, deixará tudo para trás, renderá tudo aos meus pés. E eu lhe prometo abrir os céus para você. Deixa eu te mostrar coisas que o homem não pode te mostrar. Deixa eu te apresentar revelações que o seu patrão não pode te dar. Deixa eu te mostrar riquezas, belezas que estão diante do trono, que dinheiro algum nessa terra pode comprar. Deixe o Senhor fascinar os seus olhos. Deixe o Senhor te atrair para esse lugar. Abra seus ouvidos, igreja, para ouvir o que Ele tem para você, para ouvir a voz dEle te chamando. Vem, vem, sobe, sobe, sobe para cá. Há uma porta no céu aberta. Ei, vamos lá, igreja de Jesus. Nós não podemos tratar um culto como mais um culto. Talvez essa seja a nossa última oportunidade de render a Ele todo o nosso tudo. Eu não sei o dia de amanhã, pertence ao Senhor. Jesus está voltando, Maranata, a hora vem, e Ele pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento. Então não deixe para depois,
Não deixe para amanhã. Não deixe de expor a Ele o seu coração. Não deixe de colocar na mesa as suas mazelas, os seus delitos, os seus pecados. Não deixe de falar com Ele. Você tem esse momento agora, igreja de Jesus. Você pode orar ao Senhor. Você pode abrir os seus lábios nesse momento e dizer: Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu não entreguei tudo. Eu me arrependo por todas as vezes que eu fiquei contente em estar no átrio. Por todas as vezes que eu me misturei com a cultura desse século. Com todas as vezes que eu disse sim para Faraó, que eu disse sim para os principados desse tempo presente e aceitei ficar distante da sua presença. Me contentei com pouco. Se arrependa disso, igreja. Se você está aqui hoje é porque você tem tempo. A oportunidade é agora. A chance é agora. O tempo é hoje. Ei! Jesus preparou essa noite para mim e para você, para que nós saíssemos desse nível raso, para que a gente venha dar um passo a mais em direção a Ele, em águas mais profundas. Todas as vezes que você se propor a adorar o Senhor, lembre-se disso, igreja. Lembre-se de olhar além desse teto, de enxergar o trono, de enxergar o que o céu está cantando, o que os anjos estão dizendo. Em meio à dor, meu irmão, não importa se está doendo, se tem aflição, se tem circunstâncias tentando te parar. Não pare, continue a adorar. Erga as suas mãos, vamos, erga